Olá, turma! Iremos iniciar nossas discussões sobre pontuação. Para iniciarmos essa discussão, eu trouxe um poema de João Cabral de Melo Neto que se chama Questão de Pontuação. Todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que viva em ponto de exclamação. Dizem tem alma dionisíaca. Viva em ponto de interrogação, foi filosofia, ora é poesia. Vive equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal, que use na frase que ele vive o inevitável ponto final. Nós já tínhamos estudado anteriormente a metáfora, não é isso? Que é uma das figuras de linguagem. E nós podemos observar que esse poema aqui é uma metáfora que discute sobre a própria vida, não é isso? Por que que a gente consegue perceber isso? Observe que o eu lírico ele já coloca que todo mundo aceita que é o homem que vai pontuar a sua própria vida, ou seja, sou eu que decido, né, como pontuar a minha vida, sou eu que decido como eu devo seguir com essa vida. E nessas decisões que eu tomo, eu posso decidir viver em ponto de exclamação, que aí seria viver de uma forma mais eufórica, mais alegre, porque é isso que o ponto de exclamação ele pressupõe, não é isso? Eu posso viver também em ponto de interrogação, e aí quando o homem decide viver em ponto de interrogação, esse homem vai viver fazendo uma série de questionamentos, não é isso? Viver equilibrando-se entre vírgulas, ou seja, em várias situações da nossa vida a gente passa por um momento assim, não é? Que tem que buscar esse equilíbrio ou sem pontuação na política. E aí aqui nós já temos a questão da corrupção, não é? Das irregularidades que geralmente ocorrem na política. E o homem, ele vai chegar o momento de utilizar o inevitável ponto final. E aí o que seria o ponto final? A morte, não é isso? Então, assim, a gente pode observar que esse texto é um texto que dialoga bastante com o conteúdo que nós iremos trabalhar nessa aula, que são os sinais de pontuação. Por quê? Porque aqui são apresentados alguns desses sinais de pontuação e esses sinais são apresentados a partir de um diálogo com a própria vida, não é isso? Em relação à vírgula, gente, como é que nós iremos estudar esse emprego da vírgula? Nós iremos estudar a vírgula entre os termos da oração e a vírgula entre orações, ok? Então, é basicamente a partir dessas duas seções que nós iremos estudar a vírgula. Mas antes disso, é importante nós sabermos quais são as situações em que a vírgula ela é proibida. Por quê? Porque assim como é importante para nós sabermos as situações em que devemos utilizar a vírgula, é importante também nós aprendermos em quais as situações em que não devemos utilizar. E uma delas é entre o sujeito e o predicado. Não se separa sujeito de predicado, ok? Nós temos aí uma frase, eu destaquei o sujeito sublinhado e o predicado em itálico, e a gente pode observar que nessa situação a gente não coloca vírgula para separar sujeito de predicado. Entre o verbo e o seu complemento, ou seja, o objeto, eu não posso separar o verbo do seu complemento, ou seja, do seu objeto direto ou objeto indireto. Aí nós temos também aqui o verbo destacado sublinhado e o seu complemento destacado em itálico, para que vocês possam observar um exemplo. Entre o nome e o seu adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquela palavrinha que vem junto ao nome. Então, eu não posso separar também por vírgula o nome do seu adjunto, certo? Aí nós temos aqui o exemplo de exploração. O que nós temos junto ao nome exploração? Nós temos a intensa. É uma situação em que eu não posso pegar e colocar aí a intensa, vírgula, exploração. Por que eu não posso? Porque exploração é o nome e junto ao nome exploração nós temos as palavras a intensa. Se eu separar aí por vírgula, eu vou estar cometendo um erro gramatical.
E aí nós temos os outros exemplos também, né? Recursos, que é o nome, não pode ser separado de naturais. Ameaça não pode ser separado de uma. E planeta não pode ser separado desse Ozinho bem aí, que está em essa contração, né? Do O mais A. O O, preposição mais O, mais O. O A, preposição mais O, artigo, ok? Então, aqui são alguns exemplos de situações em que nós temos o nome, a palavrinha que vem junto ao nome, e eu não posso separar por vírgula. Entre o nome e o seu complemento. Então, se eu tenho um nome e um complemento, também não posso separar por vírgula, ok? Nós temos aqui o exemplo. A intensa exploração de recursos naturais. Observe que nós temos o nome exploração. Esse nome, ele pede um complemento, e aí tem o complemento de recursos. Aqui é uma situação em que nós temos o complemento do nome, ou seja, um complemento nominal. Eu não posso pegar e colocar uma vírgula aí entre a palavra exploração e a palavra de. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um erro gramatical também, ok? E a obrigatoriedade da vírgula? Quais são as situações em que a vírgula é obrigatória? Separar os elementos formadores de um termo composto. Quando eu tenho um termo composto por mais de um elemento, há uma necessidade de colocar a vírgula. Aí nós temos aqui o exemplo, né? A água que brotava das pedras era límpida, pura, refrescante, generosa. Observe que aí eu tenho mais de um termo. Então, dessa forma, há uma necessidade de separá-los por vírgula, ok? Para isolar o aposto explicativo. Em situações em que nós utilizamos o aposto, há uma necessidade de colocarmos a vírgula. Aí nós temos o exemplo. Itaipu, a imensa hidrelétrica brasileira, fica no Rio Paraná. Observe que eu posso dizer apenas Itaipu fica no Rio Paraná, não posso? Posso. Mas eu quero colocar uma explicação. E aí, essa minha explicação, que nós chamamos de aposto, eu devo colocá-la entre vírgulas, ok? Para isolar o vocativo. Então, o que é o vocativo? O vocativo é um chamamento. E esse chamamento eu devo isolá-lo através de uma vírgula, certo? Nós temos aqui o exemplo de um trecho de um poema de Fernando Pessoa, que diz: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse ó mar salgado é o vocativo. Então, quando nós utilizamos um vocativo numa oração, há também essa necessidade de separá-lo por vírgula, ok? Para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Quando o adjunto adverbial ele está deslocado, há essa necessidade também de colocar a vírgula. Nós temos o primeiro exemplo. O incêndio destruiu a mata rapidamente. Nessa situação, não há necessidade de colocar vírgula. Porém, se eu coloco esse adjunto adnominal de uma forma deslocada, geralmente iniciando a oração, já há necessidade de vírgula. Quando eu digo rapidamente, o incêndio destruiu a mata. Ou seja, nessa situação, o adjunto está deslocado. Por isso, há a necessidade de vírgula. Para isolar expressões explicativas, geralmente no texto a gente utiliza, né? Ou seja, isto é. Então, quando a gente está produzindo o texto, que a gente utiliza alguma expressão explicativa, há essa necessidade de isolá-la através de vírgula, ok? E as situações em que vai indicar a elipse do verbo, também há essa necessidade. Quando eu digo, naquela época, o país estava sem rumo, a população sem esperanças. Observe que aí, após a palavra população, era para ter o quê? A palavra, o verbo estava, não é isso? Ou seja, era para eu dizer, naquela época o país estava sem rumo, a população estava sem esperanças, não é isso? Porém, eu não coloquei o verbo novamente. E aí nós temos o que nós chamamos de elipse, a figura de linguagem chamada elipse, não é isso? Então, nessas situações em que ocorre a elipse, há a necessidade de colocar a vírgula. E a vírgula entre orações.
São 3 os casos em que obrigatoriamente duas orações de um período composto podem ser separadas por vírgula. Então, quais são as situações do período composto em que podem ser separadas por vírgula? Quando eu tenho oração coordenada mais oração coordenada. Se o meu período composto for formado por oração coordenada mais oração coordenada, eu devo utilizar a vírgula para separar esses períodos. Se o meu período composto é formado de oração subordinada adverbial mais oração principal, nessa situação também eu devo colocar vírgula para separar os meus períodos. E se o meu período for formado de oração principal mais oração subordinada adverbial explicativa, eu também devo utilizar vírgula. Então, em relação à vírgula entre orações, é basicamente nessas 3 situações em que podem ocorrer vírgulas entre orações, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e todas.